Agora a gente vai começar aqui com a parte do writing. Lembrando que a parte do writing, vocês vão ter três perguntas curtas, são duas partes, certo? Três perguntas curtas e uma redação. O tempo total para fazer a prova, 45 minutos. Como nas outras habilidades eu já falei, eu indico esse manejamento de tempo, esse gerenciamento de tempo para 9 minutinhos na Task 1, na parte um, e 35 minutos na parte 2, na Task 2, ok? E 1 minutinho para revisar. Ou seja, gente, por que que essa revisar é importante? Porque às vezes fica alguma coisinha ali, algum errinho de ortografia, ou até mesmo uma vez que vocês conseguem ler novamente, vocês conseguem identificar alguma coisa que quando estava escrevendo não conseguiu. Então é bem interessante fazer essa revisãozinha, deixar esse minutinho ali para fazer a revisão. Como vocês puderam ver aqui, é muito mais tempo que eu coloquei na Task 2 do que na Task 1. Então, o que que significa? Que a Task 2 é onde vocês têm que colocar a atenção de vocês. A Task 1 não que seja menos relevante, mas não tem tanta importância quanto a Task 2. É ali que você tem que empregar detalhe, é ali que você tem que dar mais atenção no sentido de conexões e etc. Então, a Task 1 ela é mais simples. São perguntas, igual eu coloquei aqui, perguntas diretas, ok? Sim ou não? Ou seja, é uma resposta específica para cada pergunta. Aqui, gramaticalmente falando, é se atentar muito para o significado das WH words. Se a pergunta é do you ou what do you e assim por diante, ou seja, qual que é a informação que ele está me pedindo? Aqui é muito mais a questão do se você está trazendo o critério de você respondeu a resposta de forma correta do que qualquer outra coisa. Então, assim, na Task 1 é até estratégico você não ficar falando muito. Porque se você ficar, pode ser que você fuja do tema. Então, assim, se for what, dá uma ideia. Se for why, dá uma razão. Se for o how often, dá a frequência. Então, assim, seja bem direto, ok? Na sua resposta. Então, assim, não precisa ficar. Então, o meu conselho aqui são duas, três frases no máximo e tá tudo certo. Vamos para a próxima, ok? Dúvidas, meninas, até agora? Podemos continuar? Sim, pode Yes? continuar. Very good. Então, aqui, ó. Ó, Quais ótimo. são, quais são os tipos de perguntas que podem aparecer, então, na parte 1? Os tipos de perguntas, inclusive, essa aqui foi a última prova do MT que uma das alunas fizeram. Ou pode começar da forma que está aqui, ó. What's your favorite food from your culture? Ou seja, uma pergunta aberta, tá vendo? Que você vai trazer ali a informação. Claro, a gente está buscando um B2. Breno, então poderia parar aqui? Como a gente está buscando um score maior, então a gente vai dar um pouquinho mais de informação, principalmente porque aqui, ó, eu citei feijoada. Ou seja, é um prato que o examinador não vai estar familiarizado. Então eu tenho que dar ali uma explicação dela, mas em momento nenhum vocês vejam, eu não fui atrás da razão que eu gosto, ou a frequência, como não, porque aqui só perguntou what is, understand? Então, se atenham ao que foi perguntado, não precisa ficar colocando muito. Understand? Então, vamos lá. Qual que é a outra pergunta que pode aparecer na primeira questão? Pode aparecer uma yes or no question, igual tá aqui, ó, juntamente com why. Então, aqui, essa yes or no question, a outra coisa que o pessoal pergunta muito, eu preciso repetir aqui? Pode repetir, mas como o nosso score é maior ainda, aqui ainda para ficar melhor, aqui eu coloquei do mesmo jeito, mas aqui para ficar melhor ainda, você poderia falar, I really enjoy feijoada. Ó, I really enjoy feijoada. Is a typical food from my culture. Aí você pode vir aqui e explicar dela. Em vez de vir aqui e repetir. Vocês podem fazer isso também, ok? Evitar repetir faz com que o score fique um pouquinho mais alto. Aqui, ó, começa com yes or no question. Então, aqui, ó, responda ela, enjoy cooking. E aqui o why, ó, because, or as, since, tanto faz. Qualquer um conector que traz essa ideia de reasoning. Alright? I find it relaxing. Aqui, ó, pode colocar o also. I also love trying new recipes on weekends. Perceba que aqui, ó, eu faço a variação, ó, do like. É isso aqui que eu tô falando. Que eu não fiz na primeira, que eu trouxe aqui na segunda. Perceba que aqui eu não repeti. Eu trouxe a variação dos verbos. Ó, o like pode ser o enjoy, pode ser o love. A gente viu na aula de reading lá, que pode ser o keen on, lembra? I'm keen on. Lembra da de reading? E assim por diante. Dúvidas até aqui? Vou seguir para a segunda questão. Ok? A segunda Tranquilo. questão já é uma justificativa ou uma explicação de alguma coisa. Como assim? Aqui, ó,
dê uma razão clara e adicione um exemplo. Se a pergunta vier dessa forma aqui, ó, e se a questão do adicionar o exemplo para reforçar é o que vai garantir o score de vocês um pouco mais alto, ok? Por que que eu falo um pouco? Vocês precisam revisar a questão. Lembra do minutinho que eu pedi? Cuidado para não se atrapalhar com esse exemplo e colocar coisa que não precisa. Lembrando que a Jaque está aqui, que já fez a prova, pode reafirmar isso para a gente. Lembrando que lá na prova vocês conseguem ver as questões. Lá na um, vai para 2, vai para 3, vê as questões para não antecipar a pergunta, que isso tira ponto. Se você aqui, na primeira, que está aqui, what is your favorite food? Você já responde, porque é muito gostoso, porque isso, porque aquilo, você está antecipando a segunda, entendeu? E isso faz com que a sua resposta não seja accurate, não corresponda ao que foi perguntado. Certo? Então, assim, é uma estratégia muito boa vocês irem lá, checarem, terem certeza do que tem que falar, para não antecipar, ok? Muita gente fica com dúvida. Ah, mas Verena, se eu avançar, depois tem gente voltar? Tem, ok? Não tem problema. Alright? Você não pode, quando acabou a teste lá do writing, a ICEA, a parte 2, aí sim não tem como voltar. Aí você finalizou. Ficou claro isso? Ou já que às vezes você pode confirmar aqui qual foi a estratégia que você usou, se você fez isso na prova. Então, eu confesso que a parte da escrita, eu normalmente ficava muito nervosa e tal. Na Uhum, prova, eu tentei manter essa prática de 2 a 3 frases. uhum. Parece um pouco difícil não abordar a próxima pergunta, mas dá Uhum, para fazer. uhum, E dá tempo também de fazer esse manejo, de verificar o que está escrito, e é bem importante, porque parece que não, quando você, no início, você fica com uma certa dificuldade de palavras, de colocar a resposta. Mas depois uhum. da segunda frase, você vai. E aí, conforme você está indo já ali muito animado, vamos dizer assim, acaba realmente palavras com falta de alguma letra, ou sem, né, Tam- faltando sem concordância e tal. E aí esse tam- tempinho é importante e dá para fazer, dá para Perfeito, corrigir. perfeito. E é isso. Eu tenho O uma que pergunta. Eu tenho uma pode falar, perguntinha. Ângela. Pode falar. Quantos jogos de perguntas caem na prova? Ou é só uma vez? Só uma vez. O writing você vai ter três perguntas curtas e uma essay. Ah, Não é tá igual o bom. Pensei. reading. Não é igual o reading que tem dois textos, entendeu? Ou lá no Tá, speaking que tem ok. três partes. As duas Ok, partes do writing, Ângela, essa parte são as perguntas com a resposta curta e a parte da essay que é uma resposta mais longa, entendeu? Sim ou não? ok, ok, Ok? Mas é só uma vez que você faz cada bloco, não fica repetindo depois. Alright? Ok? ok. Very good. A segunda, a número 2 também pode cair esse aqui, ó. Describe a place where you like to eat this food. Gente, lembre-se que quando cai pergunta aberta, assim, é onde a gente se perde. Aqui ele falou describe a place. Ou seja, aqui você vai trabalhar o quê? Quando eu viro para vocês e falo describe your room, vocês vão trabalhar com fatos aqui, tá vendo? Ó, percebeu que I like eating feijoada at a local restaurant near my house. Aí eu vou falar desse local restaurant aqui. Não vou falar quanto que eu fui lá, quantas vezes eu vou lá. Não. Ele pediu describe. Gente, essa primeira palavra que vem é muito importante. Prestem atenção nela. Para não dar mais do que ele pediu. Porque a próxima é a experiência pessoal, a número 3, que está muito relacionada lá a 2, a task 2 do speaking. Quando está relacionada lá a imagem. Tem a imagem, depois você vai falar da experiência. Ok? Então aqui, ó, vocês podem seguir aquela mesma regrinha lá do speaking. Aqui, ó. Quando você foi, com quem você estava, ok? O que que aconteceu lá e como você se sentiu. Tudo bem que pode ser menorzinho aqui, não precisa você ficar falando, ah, Brenda, mas não está muito curto. Não, aqui você entregou, ó, quando, tá vendo? Quando, com quem, o que que aconteceu lá e como você se sentiu, entendeu? Então, assim, lembre-se que sempre que tem uma pergunta que for aberta dessa forma, a melhor forma de se guiar, de evitar se perder, é se guiar vou responder. Oh, desculpa, quando tem pergunta aberta, se guiar por question words, ó. When, who, ou where, nesse caso. What happened? What did you do there? And how did you feel? Que é a mesma sequência que a gente já viu lá no Speak, ok? Fez sentido para vocês, sim ou não? Ok? Sim. Yes?
Dúvidas sobre a parte 1? Só um minutinho, Brenda. Então, tem mais ou menos um template para responder essa questão, né? Tem um template para responder essa É questão. Não é um when, template. where e Na how verdade, do é you feel? when, certo? When. Last Sunday. Nesse caso aqui, where, mas poderia ser who também. Por exemplo, Uhum, the last time I had feijoada was last Sunday with my family. Ponto. uhum, Só que aqui, como é uma feijoada, você precisa, como é uma comida, isso me dá a ideia de, peraí, mas aonde você comeu essa comida? Entendeu? Aqui faz sentido eu falar where, mas pode ser que alguma situação não faça. Então, por exemplo, vamos supor que te fala assim, tell me about the last time you went to a park. Perceba que lá já falou para você que you went to a park, ou seja, o lugar já foi informado. Então não precisa eu falar the last time I went to a park. Você pode falar, uhum, I remember last time I went to this place was last week with my family. Perceba? Aí é melhor você pôr o who. uhum, Mas uhum, geralmente segue essa sequência, onde segue de when, where, se o lugar não for não tivesse sido falado anteriormente, ou o who, uhum, o que aconteceu ou o que você fez lá. Por exemplo, eu já vi caindo sobre supermercado. Tell us about the last time you went grocery shopping or went to a supermarket. Percebe que então não faz uhum, sentido eu falar assim, last Sunday I went to a supermarket. Não, ok? The last uhum, time I went to this place was last Sunday with my husband. Aí você vai falar o que você fez lá, entendeu? Que é what did uhum. you do or what happened there. E aqui, Entendi. no finalzinho, how did you feel? Oh, I felt really, it was an amazing experience since I am really familiar with that place. Uhum, And it's always a fast uh, purchase since I know where everything is. That's it. uhum. Understand? Yes Ok. or no? Okay? Yes, yes, yes. Anything else, guys? Alguma outra dúvida? Então, assim, geralmente, quando é pergunta aberta, é interessante vocês se guiarem. A gente vai ver isso na ICEI agora. Se guiem pelo que eu tenho que fazer. É lógico que não vai. Aqui você tem um tempinho a mais para organizar. Porque, assim, gente, uma coisa que eu costumo dizer é no writing, antes de começar a escrever, pega ali uns segundinhos para pensar no que eu vou escrever. Porque não tem coisa pior, e as pessoas que já fizeram podem concordar comigo, que você começar e ter que apagar. Aí começa, apaga. Começa, apaga. Então, pensa, faz esse brainstorm aqui. Aqui não precisa, porque aqui você já tem as palavras para te guiar, mas pensa o que eu vou falar. Entendeu? Lógico que isso é bom aqui no Writing, quando a gente está falando disso, é que vocês têm um tempinho para fazer. Então, organizem a sua questão. Antes de ficar ali, começar a escrever sem pensar, e aí ter que ficar apagando, apagando. Esse processo de começar e apagar, já que ainda falou, eu estava bem nervosa, faz com que esse nervosismo aumente um pouco mais. Então, vocês organizarem a resposta de vocês, antes de começar, eu vou falar isso, isso e isso. E aí começa a escrever. Do que começar e se atrapalhar e não conseguir dar sequência. E é isso que eu vou ensinar aqui na parte 2. Tem alguma pergunta? Não, não, ia só dizer que Hum, essa dica que você deu de escrever a ideia e depois vir corrigindo, caso você, né, finaliza a ideia. Eu lembrei muito disso na prova e foi bem uhum, eficiente. Me ajudou a ganhar tempo, isso. concluir o Ganha, raciocínio na frase. justo, porque senão você fica ali naquele looping de ficar fazendo e apagando, fazendo e apagando, fazendo e apagando. E é como, aí isso dá aquela impressão de que você não vai conseguir, que não vai dar tempo, que tá difícil, entendeu? E lembre-se, gente, eu não quero que vocês gastem energia nessas 3. Ok? Não precisa ficar ali, eu preciso usar língua em Word, eu preciso falar mais. Não. Três frases no máximo e bora para essay. Por quê? Aqui eu coloquei aqui, separadinho no material para vocês, as 3 perguntas, porque a essay não é à toa que você gasta 9 minutinhos aqui e 9 minutinhos aí e o restante aqui. Porque é aqui que realmente, não que realmente importa, mas é aqui que demanda tempo. Por quê? Porque aqui você precisa argumentar, que ele não vai te guiar, ele vai te dar um prompt, um enunciado e se vira. Então é aqui que vocês precisam gastar energia, aqui que vai ter que pensar. Brenda, na parte 1, eu preciso falar só a experiência real? Eu posso inventar? Inventa, não tem problema, você está escrevendo. Às vezes a gente não consegue embasar aquilo que a gente está falando, né? É onde começa, mas quando você está escrevendo é mais fácil. Então, não me lembro da última vez que eu comi isso. Então, segue aquele esqueminha que eu falei de when, who, what did you do?
E how did you feel? E vai respondendo de acordo com, vai inventando ali para fazer conexões, entendeu? Sim? Por quê? Porque aqui, ó, é onde vocês vão precisar pensar. Aqui que é um tema que vão dar para vocês e que vocês vão ter que desenvolver aquele tema, entendeu? Como assim? Aqui você vai escrever uma redação. Essa redação precisa ser organizada e clara. Ah, Brenda, precisa ser. E assim, eu já vi pessoas falando assim, não, eu escrevi umas coisas que não tinham muito a ver, umas ideias meio silly, meio, sabe? Gente, o importante é vocês entregarem essas conexões. Lógico que você vai escrever coisa que não tem nada a ver, que não tá linkado uma com a outra, mas não precisa ser aquela coisa mais inteligente do mundo, entendeu? Tenta desenvolver uma ideia baseada no que você está lendo, ok? Vai ter diferentes tipos de perguntas, diferentes tipos de prompts aqui. Ok? Então, eu vou trazer eles para vocês. Primeiro, pode ser uma opinião. Alright? Então, você deve expressar uma opinião clara e apresentar argumentos que sustentem a sua ideia. Ok? Por exemplo, aqui, ó. Some people believe online learning is better than studying in a classroom. Do you agree or disagree? Explain your answers with arguments and examples. Primeiro de tudo, aí lembra o esqueminha aqui, ó, já que até falou que isso aqui eu costumo falar muito lá na mentoria, ó. Primeiro de tudo, apresente sua opinião. O que que eu acho? É isso? É isso? É online? É, é face to face? Eu concordo? Eu discordo? Apresenta. Aí você pode colocar no template que tá já no nosso material, ó. Nowadays, there is a discussion about online learning, if it's whether better than studying in a whether better or worse than studying in a classroom. I strongly believe that, aí você vai falar, or I strongly disagree, I strongly agree, and I will explain my reasons in the paragraphs below. Isso aqui você pode usar de template. A Angela perguntou de template, isso aqui, ó, já está no material de template, ok? Mas se você quiser fazer o seu primeiro parágrafo também, da maneira que você quiser, o que eu falo é não entrar em muito detalhes no primeiro parágrafo, só introduz mesmo a sua opinião, entendeu? Por isso que você pode fazer essa, parafrasear o que está escrito lá no enunciado. Considere como. O Tem bom alguém que quer do, falar? o bom do template, porque aí você, vai fazer com que a gente sobrecarregue menos para a gente Justamente. colocar a ideia. Então, vai Isso. ter mais keywords, né? Que vai jogar mais keywords, palavras-chave, e Uhum. acrescentar ali para ganhar ponto. Isso, perfeito. E assim, principalmente no writing, eu super concordo que tem que fazer mesmo, porque ali fica mais fácil. E você não tem um ritmo de fala ali. A pessoa não está ali avaliando o ritmo da sua fala. Agora, na fala, pode ser que o template te atrapalhe um pouco, porque o ideal é você manter um ritmo. Imagina que você decorou um template lá no Speak, aí você vai num ritmo muito acelerado, aí acabou o template, aí você começa a gaguejar. Aí a pessoa, peraí, o que está acontecendo? Entendeu o que eu tô falando? E aí perde um pouco do sentido da prova. Então, mas no writing Verdade. tudo bem. A Fernanda falou uma coisa assim muito, muito interessante. Aqui, ó, é até necessário, até para fazer um brainstorm ali, ó, para falar, não, primeiro eu não preciso se preocupar com ele. Por isso que a gente tem o template do primeiro parágrafo. Então, o que que é o primeiro parágrafo? O que que é o template dele? É você parafrasear. Ó, nowadays there is a discussion, a lot of people, several people that believe that, ou senão você pode até colocar. O que eu não aconselho é copiar igualzinho. Isso aí eu não aconselho. Parafrasear, ou seja, você vai mudar algumas coisas, ok? Ok? Ó, some people may think online learning is a better way of studying than face-to-face learning. I strongly believe that online learning is better, and I will explain, or is a better option. And I will explain about my opinion in the paragraphs below. Aí você pode começar. No segundo parágrafo, primeiro argumento. Apresente o seu primeiro argumento e justifique ele. Não adianta você falar assim, a online classroom, a online learning is more practical. E parar por ali. Você tem que justificar. Por que é more practical? Since it gives us more flexibility when it comes to schedule. Beleza. Aí você vai dar um exemplo. For example, I am taking an English course with an online teacher, and it gives me more practicity
Jesus. It's more practical to me since I can get home after work and watch class. Tá, e qual é o resultado disso? Which gives me more time to study. Ou seja, você sempre tem que conectar. É o exemplo, o que que aquele exemplo, por que daquele que você está falando isso, justificar o seu exemplo e dar o resultado. Ficou claro para vocês, sim ou não? A gente já tinha falado isso sobre o speaking, ok? Da mesma forma, o segundo. O segundo parágrafo, a opinião, embasar a opinião e dar o resultado daquilo, ok? E, por fim, in conclusion, therefore, e assim por diante. Therefore, after all the things that I talked about, I strongly believe that online learning is better than studying in a classroom. Aí sempre você coloca thank you very much. Aí acabou. Você concluiu. Fez sentido para vocês, sim ou não? Yeah? Fez. Sim. Yes? Qual que é o segundo? Preferência. Da mesma forma, se sair preferência, ó, some people prefer celebrating their birthday with family, while others prefer celebrating with friends. Which do you prefer and why? Primeira coisa, coloca o que você prefere. Segundo, tá explicando. O segundo parágrafo explica por quê. Ó, celebrating birthday with family is a great way to strengthen the bonds. Por quê? Since it's such a special day and I prefer to be surrounded by my family. Qual que é o resultado disso? Me dá um exemplo disso. For example, my last birthday, I celebrated with my family at home. And even though we didn't go anywhere fancy, we had a great time. Since we were able to share memories, see some pictures together, and it became a memorable moment for all of us. Perceberam? Vocês sempre têm que dar o exemplo, justificar aquele exemplo, ok? E dar o resultado dele. Alright? Fez sentido para vocês, sim ou não? Yes or no? Sim. Yeah? Sim. Very good. Qual que é o terceiro exemplo, terceiro tipo de pergunta que pode cair? Um problema e solução. Understand? Esse aqui caiu na última prova. Cities face major challenges like climate, traffic, and other issues. What is one challenge your city is facing? And what's being done to solve it? Explain your answers with argument and examples. Pode usar o mesmo template. Nowadays, some cities have been facing big challenges like climate, traffic, and other issues. Here in my city, we have been facing this, and I will explain. And it's important because of this. I will explain why in the paragraphs below. Aí vai falar, explique por que esse exemplo é preocupante, qual que é os impactos, o negativo e positivo. Esse aqui eu vou trazer ele para vocês, ok? E o último aqui, ó, o penúltimo aqui, vantagens de vantagem, também vai cair. Cai igual lá na Task 4 do Speaking. Introduz e, gente, tem que falar das duas. Tá? Não adianta eu falar só de vantagem e não falar de desvantagem. Aqui vocês podem dar opinião, diferente lá do Speaking. Aqui vocês têm tempo de dar opinião. Ó, diga se você acredita que as vantagens superam. Isso aqui tem template para isso. After all I said, I strongly believe that the advantages overweight the disadvantages. Ou o contrário. Understand? Aqui tem template para isso também, no material. Ok? Yes or no? Aqui você tem mais tempo que o outro. E experiência pessoal também. Ok? Describe a time when you faced a challenge and how you overcame it. Isso aqui é bem provável, mas já caiu. Mas é bem menos do que os outros, ok? Trago aqui, ó, uma das mais difíceis que eu acho. Por quê? Porque isso aqui você tem que pensar meio que sozinho. Aqui não é o que você prefere, o que não prefere. Aqui não, aqui é um problema e uma solução. Aqui tem uma tarefa mais árdua para vocês fazerem. Então, aqui, ó. Lembra do que eu falei? Primeiro de tudo, apresentem o problema de vocês. Percebam que aqui eu não parafraseei aqui, ó. Tá vendo, ó? Só coloquei, ó.
ok? Traffic is a serious problem in my city, but some actions are helping to reduce it. Aqui eu ainda poderia colocar o template, igual a Fernanda falou, ó. Nowadays, cities are facing big challenges, and in my town, traffic is a serious problem, but some actions are helping to reduce it. Aí continua. Ou seja, aqui eu já apresentei o problema e falei o que está sendo feito para solucionar, ok? Sim ou não? Yes. Depois, ó, outra solução, ok? Lembre-se que não é só apresentar, eu tenho que dar exemplos, tá vendo? Ó? Embasar. Ó, has encouraged more people. E vou concluir, ó. In conclusion, traffic is a serious issue. Uma coisa que eu falo, que eu falei lá no speak e falo aqui, cuidado para não falar assim, ó. But 3 actions are helping to reduce it. Se você cita um número ali em cima, você tem que citar as 3, porque senão tá errado. Então, assim, deixa aberto isso aí. Entenderam? Ok? Sim ou não? Yes? Então, por que Yes. essa resposta aqui é eficaz? A introdução foi clara, ou seja, aqui eu entreguei qual que é o problema. 2 parágrafos de exemplo com argumentos para o meu examinador entender. Conclusão objetiva, ou seja, a minha conclusão serve para resumir esses 2. Não que eu vou repetir, mas eu vou resumir. E uma linguagem simples, tá vendo? Ó? Simples porque, gente, qual que é a vantagem do MT frente aos outros testes de proficiência? Essa questão da linguagem mais simples, uma clara, do dia a dia, entendeu? Isso é um problema que vocês pensando, tem gente aqui que mora em São Paulo, aqui em Goiás, nos Estados Unidos, vocês podem pegar um exemplo real do que acontece aí e tentar desenvolver isso. Essa é a grande vantagem. Então, assim, a Fernanda comentou sobre os templates. No writing eu acho super necessário, mas cuidado para você não ficar muito preso neles. E isso não limitar um pouco a criatividade de vocês. Fez sentido? Tem alguma dúvida? Sim, foi ótimo. Ok? Não, o único problema meu, Hum. Brenda, é o vocabulário. E o Uhum. medo de errar na hora da